Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, e este foi acusado perante ele de haver dissipado seus bens. Então ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser feitor. Disse o feitor consigo: Que farei, visto que meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sei o que hei de fazer, para que quando for destituído da administração, encontre quem me receba em sua casa. Chamou então cada um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E o feitor disse: Toma a tua obrigação, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse ao outro: E tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse-lhe o feitor: Toma tuas letras e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor infiel por ter agido com inteligência, porque os filhos deste mundo entre si são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Portanto, também eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando chegar a vossa hora, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Em nome do Pai, do Filho e do... Podem sentar-se. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós não somos devedores à carne, para que vivamos segundo a carne, porque se fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Com efeito, não recebestes o espírito de servidão para continuardes no temor, mas recebestes o espírito de adoção dos filhos de Deus, pelo qual chamamos Abba, que quer dizer Pai. E este Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, hoje é o domingo 8º, depois de Pentecostes, fazemos comemoração na Santa Missa do Santo do Dia, que é São Vicente de Paula. Antes de fazer um comentário sobre a liturgia de hoje, como de costume, alguns avisos. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus Nosso Senhor pelo sucesso dos eventos da semana passada, tanto o retiro espiritual das mulheres, como o acampamento. Que o retiro dê bons frutos e que o acampamento também, agradecer a Deus Nosso Senhor, porque se manteve a tradição de que não aconteceu nada de adverso durante o acampamento. As crianças brincam muito, sempre tem que ter muito cuidado para que elas não se machuquem. É claro, um raladinho, uma bobeirinha, mas graças a Deus passamos uma vez mais ilesos de alguém ter machucado de maneira mais séria. Vemos claramente uma ajuda do anjo da guarda, que parece que as crianças têm 16 cada um. Bem, também os horários da missa daqui até quarta-feira. Bom, foram dias de muita atividade, graças a Deus. Dom Julián Espina já está na Argentina, são e salvo, fez boa viagem, mas foi uma rotina bem sobrecarregada, então vou tomar 3 dias de descanso aqui em Cachoeira Paulista e a partir de quinta-feira começarei a viajar. Então, na segunda, terça e quarta, missa todos os dias, no horário de sempre, às 7h30 da manhã. Na quinta-feira, dia 23, estarei em Sorocaba. Dia 24 e dia 25, missas na cidade de Marília. Dia 26, que é domingo, estarei rezando a missa em Olímpia e depois em Jardinópolis. Na segunda, também, dia 27, estarei em Jardinópolis. No dia 28, na cidade de Franca. 29, 30 e 31, em Mococa. E já acabou o mês de julho, que já começando o mês de agosto, será publicado nos grupos os horários. Como puderam perceber, domingo que vem não teremos a Santa Missa aqui. Eu estarei no interior oeste de São Paulo,
Portanto, pedimos, né, a generosidade para com Deus de fazer a santificação aqui na capela, que nós temos todo o amparo canônico para poder ter o Santíssimo aqui. Qual é o amparo canônico? Que o Santíssimo esteja trancado num lugar reservado, que a chave do Santíssimo fique guardada em outro lugar, que as hóstias sejam hóstias frescas, que a lâmpada do Santíssimo esteja acesa às 24 horas do dia e que tenham adoradores. É uma condição para receber, para reservar o Santíssimo Sacramento. Então, no domingo que vem, num horário que os senhores acharem conveniente, santifiquem o domingo, lembrando que a pontualidade é uma responsabilidade quando o padre está e quando não. Devemos nos acostumar a sempre ser pontuais. Eu acho que eram os únicos avisos. Começamos, então, comentários sobre a liturgia do dia de hoje, que nós temos um evangelho riquíssimo em simbolismo de como nós devemos manter o nosso interesse bem alto respeito à vida sobrenatural. A maioria dos comentaristas da Sagrada Escritura colocam na boca de Nosso Senhor aqui um exemplo do momento tremendo da morte. Aquele grande homem, que é homem riquíssimo, que chama o seu feitor para dar conta da sua administração. É Deus, Nosso Senhor, chamando a cada um de nós por meio da morte para que demos contas, para que prestemos contas da administração das coisas que nós recebemos. Que lembre-se, nós não temos como próprio, como nosso, absolutamente nada. Nem a nossa vida, nem o nosso corpo, nem mesmo a nossa alma, nem os nossos filhos, nem os nossos fiéis. Tudo é dom de Deus, tudo é uma entrega generosa de Deus, nosso Senhor, que nós devemos dar conta de tudo isso. Agora, vejam só que há um pequeno detalhe aqui. Não é simplesmente que o dono da casa chama o administrador para fazer um acerto de contas, não, que ele foi acusado. Esse administrador foi acusado. O que é essa acusação para cada um de nós? O que vai nos acusar diante de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso juízo particular, que são os nossos pecados. Cada falta, cada palavra ociosa, cada tempo perdido, tudo isso vão ser acusadores de nós diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por mais que seja misericordioso, por mais que seja boníssimo, também é justíssimo. Então, para a justiça das nossas ações. A partir de que momento nós devemos começar a pensar na morte? A partir do momento que ela comece. Quando que a morte começa? Na agonia? De maneira alguma. Nós temos uma natureza que, por causa do pecado, foi condenada à morte. Então, a partir do momento que aquela natureza começa a existir, ou seja, quando há uma concepção no ventre materno, ali já começa a morte. Ali começa a passar um tempo que não vai frear nunca e vai terminar naquele dia onde a alma se separará do corpo, que é a definição da morte. A morte é a separação da alma e do corpo. O qual nós devemos estar preparados para isso, imagine, é o momento mais crucial da nossa existência. Eu sempre repito isso. É o momento mais crucial da nossa existência. Porque durante a nossa vida, nós podemos ter momentos mais felizes, momentos mais importantes, durante a nossa vida mortal, quero dizer. Mas durante toda a nossa existência, desde que nós fomos concebidos até a eternidade, o momento mais crucial é o momento da morte. Porque ali é onde se determina uma eterna bem-aventurança ou um eterno castigo. Então, se nós devemos estar preparados para esse momento, se fizermos essa pergunta, é claro que sim. Agora, como deve ser essa preparação? Como deve ser essa preparação? Porque Nosso Senhor coloca aqui o exemplo de como muitas vezes os filhos à luz perdem em inteligência, que é a tradução exata da palavra prudente no latim aqui, né? Se nós trazemos para um português que possa se entender e não confundir com a virtude da prudência, os filhos do mundo são mais inteligentes, mais diligentes, mais interessados nas coisas, nos seus negócios mundanos que os filhos da luz. E Nosso Senhor demonstra isso com essa parábola do dia de hoje. E quando eu estava preparando o sermão, eu pensei em como
expressar para os senhores o motivo dessa falta de interesse. E a ideia que me veio na mente é o seguinte: tudo que nós conhecemos vem diante da percepção que nós temos das coisas. Um exemplo, uma criança não tem preocupação por questões políticas. Ela nem sabe o que é isso. Ela tem uma bola, e aquela bola fura, ela fica triste, porque ela percebeu que ela perdeu alguma coisa. A falta de interesse da vida sobrenatural não deixa de ser uma falta de percepção da mesma, portanto, uma falta de fé. Uma falta de fé sobrenatural, uma falta de viver aquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós fazemos isso? Como nós saímos daquela tibieza? Primeiro, sair da tibieza é um dom de Deus, é uma graça especialíssima. E como é uma graça, como é um dom de Deus, não pode começar de outra maneira senão por meio da oração. Pedir a Deus, como os mesmos apóstolos pediram, aumenta-nos a fé. Todos os medos que nós podemos sentir, todo o desinteresse que nós podemos ter na vida sobrenatural, não deixa de ser uma falta de fé. Por quê? Assim como uma criança não tem ansiedades e medos por questões políticas, mas sim fica muito abalada porque uma bola estoura. Se nós não nos concentrarmos na parte importante da nossa existência, que é a nossa salvação, somos como uma criança, que não nos importamos com o mais, porque não percebemos o quão grave é essa situação. Como nós trazemos essa ideia para a nossa vida prática? Vivendo o nosso catolicismo 100% e durante todas as horas do dia, durante todos os dias da semana, durante todas as semanas do mês, durante todos os meses do ano. É a única maneira, porque assim nós praticamos aquela sublime virtude da perseverança. Nós vamos perseverando no agir bem e, dentro dessa boa ação, pedindo a Deus cada vez maior fé. Quando Nosso Senhor fala dessa prudência, dessa inteligência, que os filhos da luz têm menos do que aqueles que procuram bens temporais, quando Nosso Senhor fala disso, aqui é muito bom aplicar essa ideia ao que nós, falando do retiro espiritual, ao que nós falamos falamos no retiro da indiferença inaciana, que é um princípio dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, que é fazer uso, literalmente uso, das coisas criadas para a minha salvação. De forma tal que, se uma criatura serve, me ajuda, me leva para o fim da minha alma, que é salvá-la, eu tomo aquela criatura e utilizo dela e realmente a uso como uma muleta para chegar até o fim da minha alma, que é, no final das contas, é a salvação. Agora, se uma criatura, seja uma pessoa, seja um ambiente, seja o que for, se alguma criatura me afastar do caminho da salvação, claro que eu tenho que me desfazer dela. Agora, apliquemos esse princípio da indiferença inaciana, usar das criaturas tanto quanto servem para a minha vida espiritual e rejeitá-las tanto quanto atrapalham para a minha vida espiritual. Vamos aplicar essa comparação que Nosso Senhor faz com os do mundo para com os da luz. Imaginemos uma empresa. Se eu tenho um funcionário que ele só atrapalha a produção da minha empresa e eu corrijo uma vez, dura 1, 2, 3 dias e ele volta a cometer os mesmos erros. Eu dou uma segunda chance, 2, 3 dias, volta a cometer o mesmo erro. O que se faz com o empregado assim? É mandado embora. Por quê? O dono da empresa está pensando no seu lucro. E ele não tem medo e respeitos humanos de mandar aquela pessoa embora. É claro que tem que lutar contra a injustiça, mas dentro do direito, ele pode mandar aquela pessoa embora, porque ela não serve para a empresa. O princípio que nós devemos aplicar para a nossa vida, é claro que não é essa coisa fria, como se um irmão fosse um número, uma coisa que nós devemos utilizar.
Contudo, se um irmão, se uma pessoa, se um ambiente atrapalha o meu progresso espiritual, eu tenho que me afastar dela. Um namoro, por exemplo, que é a coisa mais natural do mundo, lembre-se. Uma das coisas que eu lembro que no retiro espiritual foi dito, a gente até mesmo brincou com o padre depois, o padre insistia muito em entrar no seminário ou se tornar freira, etc. E a gente falava com o padre, mas se todo mundo virar padre, todo mundo virar freira, o mundo vai acabar. E ele disse, seria uma maneira muito linda do mundo acabar. Mas é claro que isso não está nos planos de Deus, as pessoas, né, não são todos os que têm essa vocação. Os que tenham, sejam generosos e entreguem-se a esse chamado de Deus nosso Senhor. Mas os que não têm essa vocação, senão a vocação matrimonial, quando vão à procura de uma pessoa que vai acompanhá-la durante toda a vida, é claro que ele tem que ter esse princípio sobrenatural. Geralmente, essa procura é na juventude. A juventude nunca foi boa conselheira. Agora, a graça, ela supõe aquela influência, se é que a pessoa é fiel à mesma graça. Vamos lá. Se eu tenho um pretendente ou uma pretendente que me afasta de Deus, é uma pessoa que não serve para a empresa da salvação da minha alma. Quando eu me tornei sacerdote, imediatamente depois eu fui designado para acompanhamento de casais que estavam se preparando para o matrimônio. Não foram poucos os que eu guiei, não foram poucos os que eu casei, não foram poucos os que eu catequizei para o casamento. Mesmo com pouco tempo de sacerdócio, pouco menos de 10 anos, agora no final do ano vou fazer 9 anos de sacerdote, mas não foram poucos os que eu guiei para esse fim. E eu nunca vi que acontecesse aquela história de que, depois do casamento vai se converter. Nunca vi. Padre, mas eu gosto muito dela ou dele, mas é ateu, mas é protestante. Mas depois do casamento se converte. Eu nunca vi que isso acontecesse. Pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não. Mas a minha experiência é que nunca aconteceu. Agora, vejam só. Uma casa dividida durante toda a vida. Até que a outra pessoa se converte. Se é que vai se converter. Então, essa administração da nossa vida sobrenatural, ela não pode ser inferior, lembre-se bem, não pode ser inferior à administração que os mundanos têm dos seus negócios. Porque é falta de interesse. E, portanto, é falta de fé. E a morte, ela é iminente. Ontem mesmo, os fiéis daqui me avisaram, padre, não podemos despedir o bispo porque temos que ir para tal cidade porque faleceu um parente. Ontem. E hoje faleceu um primo meu, Rafael Rodrigues. Teve um AVC, estava internado, estava entubado, e quando eu cheguei aqui de São Paulo, meu pai mandou uma mensagem, Gabriel, Rafael faleceu. Inclusive, tínhamos boa relação, ele era pedreiro, ajudou a construir a capela de Volta Redonda, regularidade comigo. Tínhamos mais ou menos a mesma idade. Morreu. Deixou 2 filhos, uma esposa. A morte, ela não pode ser considerada como um evento futuro. Por quê? Dentro das coisas que virão, dentro do futuro eminente, a única certeza que nós temos para o futuro é que um dia nós vamos morrer, mas não sabemos quando. E a nossa decisão de mudança, para que essas coisas que acusaram o feitor infiel não estejam presentes no nosso juízo, elas têm que ser retiradas das nossas vidas, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O tempo é implacável. Ninguém tem 1 segundo de vida garantido. Então, não sejamos feitores infiéis. Se fomos até agora, reformemos a nossa vida, reformemos a nossa administração. Eu sempre digo que o domingo de hoje é um domingo de exame de consciência. Por quê? É um aviso. Algum dia vão pedir essa administração. Como eu quero chegar lá? Se eu quero chegar lá de maneira excelente, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar para chegar lá e ser premiado? E ser elevado para as moradas eternas?
Um exemplo disso é a virtude da humildade, porque a humildade, lembre-se, é a base de todas as virtudes. Por que tocar nesse assunto? Porque a maior administradora que tivemos aqui sobre a terra, que recebeu como administração nada menos que o Filho de Deus, e esse mesmo Filho de Deus a chamava de mãe, ela se chamou serva, se chamou escrava, e submissa a tudo o que Deus permitia ou queria para a sua vida. A Santíssima Virgem Maria, lembre-se, sempre é o exemplo de todas as virtudes, conjuntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pedir também a virtude da humildade, para reconhecer que até agora a administração não foi ok. Até agora a administração precisa de muitos ajustes. Mas lembrem-se que algum dia vamos dar conta de toda a administração, tudo o que nós fizemos e tudo o que nós deixamos de fazer. Falando da generosidade, falando dos dons recebidos, insisto, os senhores têm aqui não um belo crucifixo feito na Idade Média, de mármore ou de marfim, uma obra de Da Vinci, não. Os senhores têm a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no tabernáculo. Sejam generosos. E vejam como é a administração dos senhores respeito a essa presença de nosso Senhor aqui na capela. Pensem na semana que vem. Pensem na fidelidade para com o horário. Primeiro, por caridade para com os outros. E segundo, por esse desejo de chegar logo na sua presença. Eu gostaria de terminar, de concluir esse sermão com aquela frase de Santa Teresa, que expressa o verdadeiro sentimento dos santos para com a morte. É que muero porque não muero. Eu morro porque eu não morro. Não ver a morte como uma coisa cruel ou terrível, senão como um verdadeiro livramento. Estar livre dos sofrimentos dessa vida, mas muito por cima disso, alcançar na eterna bem-aventurança a companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos para sempre. Ave Maria Puríssima.